pelo programa Empreenda Unimar e hoje a gente tem mais uma etapa, né? E aí o que eu falo para vocês, se vocês perderam alguma atividade, assistam às gravações. O Breno está sempre disponibilizando lá no grupo. E na semana passada foi bem legal também a atividade com o Leandro. E aí hoje a gente dá sequência nessa atividade. Assim, acho que semana que vem também vai ser uma semana com uma quantidade grande de atividades. Caso vocês não possam participar de alguma, tudo bem. A gente até optou em fazer essa online para, já que semana que vem vai ter um dia mais presencial para ficar mais tranquilo para vocês, né? Mas é isso. Então, o Breno perguntou, tá todo mundo escutando? Então tá bom. Obrigado, Sandra. Então, hoje a gente vai falar sobre a dor, e aí é a oficina de dor, mas na verdade é mais uma conceituação. E aí, antes de eu começar, né, efetivamente, a falar dos slides, eu queria discutir um pouco com vocês uma questão que é importante, que é o seguinte. Quando a gente está falando de um negócio, de um empreendedor, um empreendimento, de criar negócios, startups, às vezes nós nos apaixonamos pela solução. Nós nos apaixonamos mais por aquilo que a gente está fazendo do que efetivamente no que a gente está resolvendo. E aí tem vários empreendedores que falam muito sobre isso. Nós não podemos nos apaixonar pelo nosso produto, pela nossa solução, e sim em resolver problemas. O Breno acho que habilitou aqui o seu. Aí, já arrumei. E sim em resolver os problemas. Então, às vezes a gente fica muito focado em criar uma solução e ter uma solução das mais diversas, mas a gente não reflete se essa solução está resolvendo algum problema, se essa solução tem alguma dor que a antecede. É igual a questão da questão científica. Um artigo científico, uma proposta, uma tese, uma dissertação, ela não deve partir do objetivo, ela deve partir do problema, preferencialmente, digamos assim, né? Por quê? Porque é no problema, é na dor, para fazer esse paralelo, que a gente vai ter o aspecto mais relevante, que é se eu estou resolvendo alguma coisa real. E várias vezes eu já conversei com pessoas que estão pensando numa proposta, num projeto, e essa pessoa consegue detalhar, descrever, dizer para mim com detalhes qual é a sua solução, mas ela não consegue me explicar qual é o problema que ela está resolvendo. Qual é o problema que ela tem? Então, quando isso acontece, nós estava tirando aqui a notificação do WhatsApp que me desconcentra. É, você não consegue detalhar a solução. Às vezes pode dar certo, porque nem tudo é uma receita mágica, mas no geral, a discussão acerca da dor, a discussão acerca do problema que a gente está pensando, ela é mais relevante. Ela é mais relevante em qual sentido? Ela é mais relevante nesse primeiro momento. Por quê? Porque se você consegue compreender qual é o problema que eu estou resolvendo, você vai pensar na melhor solução para isso. E muitas vezes a gente tem soluções para problemas que não existem, ou solução para um problema muito nichado. E eu já vou discutir um pouco acerca disso, tá? Eu já tive experiência de pessoas chegarem, por exemplo, uma proposta. Eu sempre dou esse exemplo e eu vou dar de novo esse exemplo para vocês. Eu vou fazer um Uber
um novo Uber. E aí, por que você vai fazer esse novo Uber? Qual é o problema que você tem? O problema é que as pessoas querem se deslocar e não tem carro. Ok. Mas esse problema a Uber e a 99 já resolveram? Não resolveram? Mas aí você pode falar, mas eles não podem ter um concorrente? Pode, claro que pode. Se não, você não precisa ter uma coisa inédita, senão não teria novas sorveterias. Já tem uma sorveteria, já resolveu o problema de todas as sorveterias do mundo? Não. O ponto é, em negócios digitais, que é um pouco mais do destaque que a gente dá, se torna um pouco mais difícil, tá? Você precisa ter um diferencial claro. Então, beleza, eu posso propor um novo Uber, mas o que você está fazendo de diferencial? E isso possivelmente está no seu problema que te embasa, na sua dor que te embasa. Então, eu acho que essa é acho que o primeiro ponto, a primeira discussão que eu gostaria que vocês começassem a abrir a cabeça. E hoje, eu gostaria que vocês parassem de pensar um pouco na solução e pensassem na dor. Então, se eu perguntasse qual é a sua dor, eu não quero que você me fale assim, é um produto para hospital. Não, esse é a sua solução. É um aplicativo. Não, isso é a sua solução. Aplicativo é a sua solução. Qual é a sua dor? Se você se afasta dessa solução, que muitas vezes você já está na cabeça e é excelente que você já tenha na cabeça, porque você está pensando, está criando. Mas talvez nesse momento de se afastar um pouco desse objeto seu, dessa sua solução, você se desperte a refletir mais sobre a sua dor, sobre o problema que você está resolvendo, para quem você está resolvendo, e isso pode te ajudar a pensar em uma solução mais inovadora, de fato, tá? Então, deixa eu passar aqui. E aí essa discussão, né? Tudo começa com qual é o problema. Qual é o problema? Eu estou resolvendo o problema de quem? Mas a segunda grande questão é quem tem esse problema. Por quê? Por vezes a gente tem uma solução que é muito nichada, e às vezes muito nichada pode ser bom, pode ser ruim. Às vezes pode ser bom porque às vezes ninguém entrou nesse mercado. Mas às vezes de tão nichada que é, você não vai ter mercado. Então, é um ponto. Muito nichada é ruim e muito aberta também é ruim, porque você já tem grandes players. Então, aí o Uber, se eu faço um negócio muito aberto, eu acho que é difícil concorrer com a Uber, é difícil concorrer com a 99. É igual concorrer com a iFood. Mesmo a Uber não conseguiu concorrer com a iFood. Então, por quê? Porque você está entrando no mercado que já tem grandes players e tudo mais. Eu gosto de um exemplo, por exemplo, do Nubank. O Nubank ele nasce com uma proposta de um cartão digital mais focado para um público mais jovem. Tudo bem, depois ele expande, mas primeiro ele cresce nesse público específico, que era um público que era meio que marginalizado pelos grandes bancos. O banco, para você abrir uma conta, não sei se hoje ainda precisa disso, mas você precisa de uma carta da empresa, não sei o quê. Não sei o... Então, ele nasce com essa coisa de crédito, quer dizer, e fez muito sentido, porque quando o Nubank começou, ele pegou um público que tinha seus 20, 18, 17 anos, que agora está com 27, 30 anos, que está consumindo e que às vezes optaram por deixar seu dinheiro lá. Passaram 10 anos, hoje o Nubank vale mais do que o Itaú. Tudo bem que essas questões de banco, de valuation, é super complexo, né? Você vê, a Apple apresentou ontem a questão da IA, que é mais do mesmo, mas de repente passou a Microsoft em valuation, em valor de mercado. Mas tudo bem, mas ela que o Nubank é um sucesso total, ninguém pode contestar. Mas ela nasce com um problema claro, que é justamente a burocracia dos bancos e com um público específico que é, e eu acho que outro problema também claro deles é a falta de crédito, né?
Os jovens normalmente têm mais dificuldade de ter um cartão de crédito e tudo mais. E com um público específico, que é um público ali de uma geração mais nova. Hoje ontem eu vi uma notícia de uma fintech. Fintech é uma startup da área de finanças, de tecnologia, que está focando num público ainda mais jovem que o Nubank, que é os adolescentes, de 13 a 17. Possivelmente pode ser uma jogada interessante, porque daqui a pouco esses 13 a 17 vai começar a trabalhar, vai começar a consumir e pode ser que não dê nada, né? Também. A chance maior é de não dar nada, né? A gente está falando de um mercado muito difícil, mas tem uma proposta. E aí eu estava falando do Uber, existe um Uber específico para mulheres, que tem um relativo sucesso. Por que ele tem um relativo sucesso? Porque existe um problema que é muitas mulheres, às vezes, muitas, não sei, mas algumas mulheres sofrem de assédio no Uber. Então existe um problema que é a minoria, mas existe o medo. Então, você tem um problema definido, um público definido, são mulheres. Se isso está muito claro, a chance de dar certo é grande. Então, é grande não, né? É grande é forçar, porque a chance de um negócio é maior sempre dar errado, assim, não desestimulando, né? Mas o que eu percebo que é você batendo cabeça que você vai acertar. Talvez a sua primeira proposta não dê certo. O exercício de empreendedorismo ele é um exercício contínuo de resiliência. Mas, assim, é a partir da sua experiência que você vai conseguir. Por isso que quando os investidores eles vão olhar, eles olham muito a equipe. Eles olham muito a equipe. Quantas vezes eu vi uma empresa tendo sucesso porque ela tinha dentro do seu corpo um especialista, o maior especialista de tal coisa. E aí, é essa junção. Eles olham o time. Eles olham o time. Então, se eu estou fazendo uma proposta na área de farmácia e eu tenho uma pessoa que é especialista junto com alunos, junto. Por isso que eu falo, eu não sei se eu falei isso já aqui. Eu ouvi uma pessoa que é também trabalhando nesse contexto de ambiente de inovação, que falou: normalmente as startups de sucesso ela é composta por um cabeça branca e os jovens, né? Porque o cabeça branca, às vezes, é um professor, alguém experiente, que tem uma vivência, que tem uma experiência de vida ou uma experiência acadêmica diferenciada, junto com pessoas ali um pouco mais jovens, com um gás, e aí você vai montando uma equipe interessante. Por isso que o ambiente aqui é muito rico também. A gente tem pessoas diversas, de áreas diversas, com experiências diversas, com uma possibilidade de criar negócios de sucesso. E acho que é um pouco dessa ideia. Por isso que essa questão do problema, ela é muito clara, e eu gostei muito também da fala do Leandro da semana passada, aproximando esse contexto também científico. Por quê? Porque no contexto científico a gente fala o tempo todo do problema, né? Se você vai para uma defesa de uma dissertação, de uma tese sem um problema claro, a chance de você ser esculachado pela banca é grande, né? Então, é mais ou menos isso. Então, eu acho que é esse movimento. Então, vamos agora nos afastarmos do problema e pensarmos mais desculpa, nos afastarmos da solução e pensarmos mais no problema, pensarmos no problema e quem tem esse problema, tá? E aí, quando a gente começar a pensar no problema, às vezes a gente pode ter uma ideia de quase todo mundo tem ele. Ok, a gente pode pensar nisso. Então, às vezes eu vou falar, digamos que eu estou pensando no iFood, digamos que eu estou criando o iFood. Aí eu posso falar assim: todo mundo às vezes precisa pedir comida. Beleza, quase todo mundo precisa. Tudo bem. Mas quase todo mundo, às vezes, não é meu público-alvo, porque será que quase todo mundo vai pedir diariamente comida no iFood? Possivelmente não.
Ok. Então, é verdade, mas o problema ele pode ser amplo e incomodar muita gente, mas sempre vai ter algumas pessoas que sofrem mais, sentem mais e se incomodam mais. E esse é o meu público-alvo. E na hora que eu identifico claramente esse público-alvo, tem muito a ver com a ideia de você definir uma persona, que são coisas que a gente vai trabalhando ao longo do programa, não apenas nessa primeira etapa, mas nessa primeira etapa e na segunda etapa. Se nós tivermos isso, claro, essa questão, né? Quem que é o que se incomoda mais? Quem que se incomoda mais de pegar o telefone e ligar para pedir uma pizza? Quem que se incomoda mais de ter essa questão de pedir comida e tudo mais, que não quer cozinhar? Então, às vezes eu defino, ó, então é um público X de classe. Aí eu defino estratos, né? Ó, classe social, porque classe social mais baixa talvez não vai pedir, porque não vai conseguir pedir, não tem dinheiro, não sobra no orçamento para ficar pedindo pizza todo dia. Então, ok, então eu estou falando de uma classe que ganha acima de tanto. Talvez pessoas mais jovens. Às vezes eu vou fazer soluções focadas num público mais velho. E tá tudo bem. Eu acho que é isso. Se você tem definido, é igual. Eu lembro que a gente fez um hackathon uma vez na Unimar. Não lembro se a Sandra vai se lembrar, em 2021. Eu nem estava, era o Hack Health Tech, se eu não me engano. Eu ainda não estava na Unimar, mas eu lembro disso. E nesse hackathon tinha algumas dores vinculadas ao hospital, que ele era muito com o viés de a pessoa que está ali tendo um tratamento, ele ter um acompanhamento de como que de ter informações do paciente, né? Então, eu vou ter informações se o meu parente está bem, se passou por uma cirurgia, enfim. Você tem ali uma dor. Então, eu tenho uma dor que é os familiares têm pouca informação sobre os pacientes a partir do momento que ele entra ali no hospital. Ok, uma dor. Quem que vai sofrer mais com essa dor? Você pode falar todo mundo, porque todo mundo, em algum momento, pode passar por isso, pode ter que ir para o hospital, pode ter um parente no para o hospital, beleza. Só que sempre tem as pessoas que sofrem mais, que é, por exemplo, se eu estou focando, se eu tenho alguém com pacientes com câncer, que está constantemente no hospital, que tem algum problema crônico de saúde, por que, que isso é importante? Porque se eu defino isso claramente, eu entendo quem que eu tenho a atacar para vender, quem que eu tenho a atacar para construir a minha solução, para personalizar a minha solução. Senão a minha solução ela fica tão genérica que ela não resolve o problema de maneira mais forte de todos. E isso é problemático. Então, por isso que essa reflexão é importante e às vezes eu vou pegar um cenário do agro, que outro dia eu estava conversando com um aluno, o Gabriel, que estava me falando que eu dei alguns exemplos do agro, que eu acho que vale a pena a gente pensar. Quando eu estou pensando, eu vou criar um processo de digitalização de fazendas. É legal, sensacional. Qual é o meu público-alvo? Vão ser as grandes fazendas? Então vamos refletir. Talvez as grandes fazendas, elas já tenham isso, porque na hora que ela vai comprar uma máquina da Jato, que é um player grande, ou da John Deere, ele já está comprando a máquina junto com uma plataforma de digitalização, que vai já ligar as coisas. E isso é real. A Jato tem um serviço muito bom nesse contexto de digitalização. Quem que vai comprar uma máquina zero da Jato, que custa, assim, para muitos milhões? Vai ser o grande. O pequeno, ele não vai comprar uma máquina autônoma da Jato. Ele tem um trator e ele vai sempre ter que comprar equipamentos de segunda mão, de segunda linha, que não tem tanta digitalização, e se tem, já não tem suporte. Então, eu não estou falando, Gabriel e todos, que você não possa fazer um produto para o grande, mas aí você tem que pensar o que você quer, o que você tem de diferencial. Se você está vendendo um aspecto, é um exemplo que eu não me recordo se era exatamente isso, tá? Mas eu acho que não era, mas é um exemplo fictício. Se eu estou falando de digitalização de fazenda e pensando nas etapas mais básicas da digitalização,
Talvez, se você pensa no pequeno, possa fazer mais sentido. Então, por quê? Porque esse cara não tem o trator autônomo, não tem o serviço da Jato, da John Deere, não sei o quê. E ele está entendendo, talvez, que ele está entendendo, e você precisa, na hora de pensar a sua solução, que isso vai agregar valor no produto dele. Por quê? Porque o problema. Aí é a discussão do problema. Talvez o problema, na falta de dados, ele não tem uma visão clara das ervas daninhas, das pragas, entre outras questões. Então, é tudo o olhar. Por quê? Se a minha solução, por isso que a definição da dor ela é fundamental e a definição do meu público-alvo é fundamental. Porque você constrói a sua solução focada nisso. O aspecto de digitalização está ótimo, você pode manter, mas se você vai pensar no grande, você já tem que pensar numa solução que ela é totalmente integrada com a solução da Jato, da John Deere, que vai coletar esses dados. Você vai precisar colocar uma inteligência artificial mais de ponta, porque a Jato já tem a dela, mas o que o seu é melhor? Entende? O que traz algum diferencial, enfim. E aí é o porque vocês estão aqui para pensar nessas soluções, tá? Enfim, acho que é um pouco disso. E aí, dentro do design thinking, que é uma das metodologias que a gente usa para pensar negócios, tem uma das etapas que fala da empatia. A empatia, né, uma definição aí é a ideia de você se colocar no lugar do outro, né, uma sinônimo simples, mas é mais ou menos isso para a gente entender, né? É, por, quando a gente está falando de empatia, então falando desse público-alvo, a empatia aqui para nós é nós nos colocarmos no lugar do meu cliente. Então, do meu do meu cliente, do meu público-alvo, né? De quem vai utilizar a minha plataforma. E aí entendam que cliente não é só o consumidor, porque pensa no iFood. O iFood ele tem 3 clientes. Se os 3 não tiverem motivados, conseguirem usar, não consegue. Que é, primeiro, é claro, o consumidor, porque se ele não pedir, nada vai dar certo. Só que para o consumidor usar, ele precisa ter uma quantidade grande de restaurante, porque você não vai. Eu instalei um aplicativo que chama Pede Pronto. Eu faço propaganda, é super legal, Pede Pronto. Ele dá desconto a rodo do Jerônimo, para quem gosta do Jerônimo, vai fazendo propaganda de graça. E vale pontos para a Livelo, que é o programa de pontos do Bradesco. Então, no meu caso, é o caso perfeito. Mas eu não consigo usar porque só tem o Jerônimo. Então, ou eu vivo só de Jerônimo e é isso, e eles não conseguiram colocar outras redes. Por quê? Porque é difícil. Ó, são 3 clientes: consumidor, restaurante e o terceiro, o entregador. São 3 clientes que você tem que ter, porque se os 3 não tiverem, aí se eu tenho consumidor e restaurante, se eu não tenho quem entrega, também é um problema, porque aí demora muito, etc. É claro que uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Só que o time ele tem que ser junto. No caso, o Pede Pronto, eu sou um possível cliente. Se o Pede Pronto estiver cheio de restaurante, eu indicaria, mas eu estou indicando, né, para vocês, com um restaurante só. Mas, enfim, para quem gosta do Jerônimo. Mas é um cenário que é difícil. E quando a gente está falando de plataforma, que é um tipo de empreendimento que, que você pode pensar, né, o que é. Eu acho que eu falei acho que na minha última fala, né, na outra semana. Plataforma é quando você conecta atores diferentes, que é o exemplo do Uber, né? O Uber ele não tem nenhum carro, mas ele é uma plataforma que conecta a pessoa que tem o carro, que é o motorista, com o cliente. O iFood é a mesma coisa, é uma plataforma. Só que ainda é um pouquinho mais difícil porque ele tem 3 partes, né? Que é o entregador, o cliente e o restaurante. É difícil plataforma, viu? É difícil plataforma. Para quem quer ganhar mais dinheiro, é o melhor jeito, porque você cresce exponencial. Porque o iFood, se você lança um negócio inovador, melhor que o iFood, as pessoas começam a comprar. Você começa os restaurantes a ter uma adesão. Você vai ganhar por percentual.
Então, se você a sua estrutura não cresce na mesma proporção, que é a ideia do exponencial. É sensacional, é o mundo ideal, é o que todo mundo quer, criar o unicórnio, que é uma startup que vale mais de $1 bilhão. Só que é difícil, assim, de uma que dá certo, no Vale da Morte que o pessoal fala, são milhões que não vão se tornar unicórnio. Então, é sempre isso. O quanto que você vai entendendo. Isso faz parte do processo. Também porque senão eu pinto uma pílula aqui e falo, não, vou ficar milionário sendo empreendedor, vou virar um Faria Limer. Não é assim, né? Você tem que... É um processo que... Eu lembro de um amigo... Exatamente, Gabriel. Tem que ser algo inovador. Você tem que ter uma inovação clara que as pessoas queiram comprar e que vai dar certo, que pode dar certo. E pode dar certo. Tem muitas startups. O que eu tenho visto hoje é a gente saindo do mais genérico, então o genérico, o novo iFood, o novo Uber, e indo para o específico. Coisas, soluções para a saúde, soluções para o agro, soluções para o varejo, soluções para a logística, soluções para finanças. Essas que eu vejo hoje dando certo e se tornando, sim, unicórnios. Mas, se você vai muito genérico, às vezes o muito genérico, ninguém vai colocar. Por quê? Porque se eu tenho uma startup interessante na área da saúde, eu posso chegar lá para a Sandra, que é a coordenadora de inovação do hospital, e falar: Sandra, você não quer ser minha sócia, que o hospital seja meu sócio? É possível que sim. Que hoje talvez não, isso ainda não esteja explícito, mas você tem um Einstein, por exemplo, que faz isso, que aporta dinheiro. Quando chega com uma solução interessante, ele aporta dinheiro porque pode ser interessante para ele. Porque você nicha, e nesse nichar, você pode se dar super bem. É isso, você não pode nichar demais, mas nem e nichar demais, nem de menos. E aí, se eu penso uma solução para hospitais, por exemplo, ok, quantos hospitais existem no Brasil? Milhares. Ah, não são milhões, são milhares. Mas com certeza o hospital não vai te pagar uma assinatura de R$ 29,90 para usar uma solução. E é mais ou menos isso que vocês precisam pensar. Agora, se eu estou fazendo uma proposta de solução para pequenos agricultores, ok. Se eu tenho isso claro, eu posso cobrar R$ 29,90. Claro, R$ 29,90 está muito baixo, mas vamos dizer no R$ 29,90. Mas eu tenho muita gente. Por isso que a definição da dor e de quem é meu público, ela é essencial, porque às vezes você está pensando uma solução que fora, né? Então, se eu for vender uma solução para pequenos agricultores e cobrar 10 mil por mês, coitado. O agricultor, o pequeno agricultor, ele está lutando para sobreviver. Lutando para sobreviver. Se eu for fazer uma solução, por exemplo, para pequenos hospitais filantrópicos, né? Pequenos hospitais filantrópicos, tipo Santas Casas, as Santas, se faço nichado, são só e cobro muito caro, talvez também eles não tenham dinheiro. Estou falando de um perfil que talvez não tenha tanto dinheiro para investimento. O filantrópico normalmente sofre um pouco mais, né? Não tem tanta grana, né, para investir. Então, depende muito do perfil, e aí você ajusta. Estou falando que não pode ter solução para Santa Casa? Claro que pode, mas aí você tem que entender qual que é o seu cenário, tá? Então, por isso é essencial, tá? E aí, qual que é a minha proposta? Que eu acho, eu vou deixar mais como atividade para vocês fazerem para o nosso próximo encontro, mas eu gostaria que vocês chegassem com isso, porque eu vou dar uma olhada aqui no calendário. O Breno me mandou. Caiu uma blusa aqui. Me mandou o calendário, Breno, não tô achando. Se não puder me mandou de novo agora. No nosso calendário, a gente vai ter mais um encontro online dia 18 e no dia 19 a gente vai fazer o bootcamp de empreendedorismo. Então, para o dia 18, que é na terça, eu gostaria que vocês já viessem com isso, porque a gente vai falar da solução. Não dá para a gente falar da solução sem a dor definida, tá?
E aí, quem já tem grupo, pode já fazer em grupo. Quem está ainda sozinho, faz sozinho. Porque no dia do nosso encontro presencial, que vai ser um pouco mais longo, e aí quem tiver online tudo bem, o pessoal que está online tudo bem também, quem é do EAD, porque aí vai ser um momento que a gente vai ter mais tempo, vai ser tipo, a noite toda a gente debruçada e a ideia é que vocês usem lá o grupo de WhatsApp que o Breno criou para já ter minimamente o grupo definido. Se não tiver, aí a gente ajuda também no dia, tá? Mas, porque aí a gente vem com essa definição do negócio e no Bootcamp a gente já vai sair com um modelo mais claro, com uma proposta mais clara do que vai ser a nossa solução. Está sendo bem intenso, né? Vocês estão vendo, toda semana e na próxima semana a gente tem 3 encontros, mas é para a gente conseguir finalizar no semestre, para no próximo semestre a gente avançar mais, né, Leandro? Já com as mentorias, já com o viés de cada projeto, que eu acho que é um pouco da ideia, tá bom? Então, acho que é isso. Deixa eu falar então um pouco a ideia, depois eu vou fazer mais uma proposta se vocês conseguirem. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Escrevam uma frase que resuma o problema que vocês desejam resolver. E aí, é vocês descreverem com o máximo de informações possíveis, sem julgar ou sem censura, tá? Escreva o que vocês acham que vocês vão resolver. Por quê? Porque essa é a primeira coisa. E aí, a gente nunca pode tolir a nossa criatividade, porque normalmente é o nosso auto-julgamento que faz a gente. Eu falo para o pessoal, às vezes eu estou em reunião lá com a Fernanda e falo, você tem que ignorar umas coisas que eu falo, mas vai sair umas besteiras aí no meio, né? A gente fica tentando criar coisa o dia todo, é mais besteira do que coisa boa. É normal. E aí, a gente tem essa autocensura, né? E quanto mais, às vezes, mais tempo a gente passa de experiência, a gente fica, não vou falar isso, não o povo vai olhar para mim. É aquela coisa, né? Melhor o pessoal ter essa frase, melhor você ficar quieto, porque às vezes o pessoal tem dúvida se você sabe ou não, né? Que é uma coisa que não faz sentido, né? Claro, às vezes você não sabe, enfim, depende da situação. Mas nesse caso, né, não vamos acabar com a nossa criatividade. Vamos despertar a nossa criatividade. Coloque de maneira. Já tem o meu grupo. Igual o Gabriel Bueno, que eu estou pegando de exemplo hoje. Peguei ele para Cristo hoje. O Gabriel Bueno já tem o grupo dele. Gabriel, você vai fazer isso individual. O Bruno vai fazer isso individual. Faça isso individual, cada um individual. E se eu tiver o grupo, depois eu junto, discuto e junto e faço uma proposta unificada. Ainda não tenho grupo, tudo bem. Você vai fazer individual, porque a partir disso, na semana que vem, a gente vai pensar na solução, tá? Ok, então eu vou depois pedir para o Breno, pode mudar, Gabriel, pode mudar. Eu quero fazer outra coisa agora. Eu tenho 3 ideias, não tem problema, não tem problema. Foca em uma agora para a gente trabalhar. Outro dia eu estava falando com a Sandra se podia ser inovação não de produto, mas de serviço. Pode, mas coloca qual é o problema que essa proposta de serviço vai resolver. Tá? Tem várias inovações de serviço. Lembra, acho que na outra, antes do Leandro, que eu falei, sobre o aspecto dos tipos de inovação. Então, tá tudo bem, pode focar em contexto de serviço. E quem sabe, às vezes, essa inovação de serviço a gente pode tornar depois alguma coisa vendável, né? Digamos assim, como um produto, né? Hoje, a maioria dos softwares, né, para quem não é da área de tecnologia, ele é modelo SaaS, que é Software as a Service, software como um serviço, que hoje é o modelo que tem sido vendido em tudo. Hoje tem AI as a Service, inteligência artificial as a Service. Por quê? Porque a inteligência artificial, hoje, quando eu estou usando o chat GPT, eu estou usando um serviço que usa IA, que tem IA. Hoje, no contexto de tecnologia, basicamente tudo é serviço. Por quê? Porque eu vendo isso e cobro mensal. A recorrência é mais interessante do que, às vezes, eu vender uma solução. Porque, por exemplo, quanto você me cobra, digamos que eu tenho uma padaria. Padaria
do Manuel. A padaria do Manuel quer usar um software. Ela me contrata para desenvolver um software numa padaria. Um software uma padaria com PDV, que é ponto de venda, com controle de estoque, com não sei o quê. Tá, tem gente que faz por menos. Aí você pode falar, mas eu vou contratar um aluno, que ele é o primeiro software. Ok. Mas se você fosse me contratar, eu cobraria, chutando baixo, uns 40, 50 mil. Aí, mas tá careiro. Tudo bem, né? Eu tô careiro, mas tudo bem. Eu cobraria isso para desenvolver, porque eu teria que formar uma equipe para desenvolver, eu tenho que colocar imposto, eu tenho que colocar o meu aluguel, não vai ser barato. Ok. Agora, se o Manuel for contratar um serviço de software, ele vai pagar um software mais simples uns R$ 200. E aí, se eu fosse desenvolver o software de padaria, ok, se eu vender só para o Manuel, para a padaria do Manuel, é melhor ganhar 50 mil. Agora, se eu faço uma proposta legal e vendo como serviço e tenho 200 padarias, em pouco tempo eu ganho muito mais do que esses 50 mil. Então, a lógica hoje ela é muito mais de serviço, de vender como serviço. Então, a gente pode pensar isso, tá? Pode pensar em modelos diferenciados, modelos disruptivos. Eu acho que a ideia aqui é muito essa, tá? E aí, no final, vocês vão ter essa frase. Aqui eu tenho um problema. Ó. O tempo de espera excessivo em filas de supermercado gera frustração e perda de tempo para os clientes. Então, esse é um problema. Eu falei qual que é a solução? Não. A solução pode ser um aplicativo, pode ser um modelo de logística diferenciado, pode ser um carrinho autônomo, pode ser um monte de coisa. Né? Eu posso tentar trazer igual tem fora do país, né? Que você vai passando o produto, colocando no carrinho. Isso das mais diversas soluções. Eu não estou falando nisso. Por que eu não estou falando nisso? Porque se eu tenho esse problema, que está simples aqui ainda, mas se eu tenho ele claro, a solução que eu vou pensar, ela não vai perder de vista. Então, vamos falar que eu criei, igual tem nos supermercados agora, que é o automático. Beleza. Se eu estou criando o caixa automático, autônomo. Se eu tenho claro que o problema meu é o tempo em fila de supermercado, e eu estou colocando esse automático ele tem que ser rápido, ele não pode ser burocrático, porque senão as pessoas vão preferir o quê? Passar lá na pessoa, já que tem fila aqui, eu vou lá na pessoa mesmo. Ainda depende da pessoa, né? Mas enfim. Mas não resolveu o problema. Só criou um novo caixa ali, não resolveu. Talvez resolveu. Se o meu problema for eu gasto muito com o caixa do supermercado, aí beleza, aí eu coloco tudo automático, não importa se é burocrático, tudo bem. Qual é o meu problema? Esse é o ponto, tá bom? E aí, uma coisa que a gente pode trabalhar um pouco mais também na semana que vem, mas vocês já podem ir refletindo, é esse mapa de stakeholders. Stakeholders são as partes interessadas, são os clientes, quem de alguma maneira tem interesse no que você está pensando. Então, eu vou mostrar um exemplo. A ideia de mapear o stakeholder é você listar todos os atores envolvidos nesse problema. E aí você tem atores principais, atores diretos e indiretos. O stakeholder é qualquer indivíduo ou organização que, de alguma maneira, é impactada pelo que você está fazendo. Então, vamos pegar o exemplo lá do supermercado. Qual que é o ator principal mesmo? É o cliente. No meu caso aqui é o cliente. Ok. Quais são os atores diretos? Então, tem esse vínculo direto. Normalmente a gente vai ter poucos atores principais, um, dois, tá? Então, digamos que no caso do Uber são dois, que é o cliente e o motorista. Ok, isso está claro. Mas aqui no meu caso é o cliente. Quem que é o ator direto? É o fornecedor de sistema de posto de vendas, é o desenvolvedor de aplicativo, é o gerente do supermercado, é o caixa. Ok. Então, esses são os outros stakeholders. E quem são os atores indiretos? Quem, de alguma maneira, tem contato, mas não diretamente.
por exemplo, os fornecedores do mercado, o PROCON, a comunidade local e os concorrentes do mesmo segmento. Por que é importante mapear isso? Porque a partir desse mapa, eu tenho uma ideia mais clara de onde que eu preciso atacar, de qual, tanto do aspecto da dor, mas vai me ajudar muito na reflexão sobre a solução. Por quê? Digamos que eu vou fazer uma solução que vai ser o sistema autônomo, de caixa autônomo. Digamos que essa é a minha solução. Eu tenho o ator principal, é claro que é o cliente, porque é ele que vai interagir ali. Mas o desenvolvedor do aplicativo de compra, de pagamento, ele precisa estar integrado. Eu preciso integrar isso na minha solução para fazer uma solução mais fácil. Eu preciso ter uma relação com o gerente do supermercado. Por quê? Porque esse sistema vai impactar a dinâmica, vai impactar a forma como o supermercado é organizado. Ele vai impactar os funcionários, porque aí no momento que der problema, como que vai ser? Qual que é a relação do caixa? Quem que cuida disso? E os fornecedores de sistemas de ponto de venda, porque eu preciso verificar quem que fornece é, essa estrutura, né? Porque eu estou pensando aqui mais em software, no software do sistema autônomo. Enfim. E aí, ator indireto, o próprio fornecedor. Ele não está vinculado diretamente, mas de alguma maneira o produto dele vai estar passando por ali. Então, ele tem uma relação, seja porque o produto ele é comprado ali pela nota fiscal, pela questão do código de barra, enfim. O órgão regulador, porque às vezes a gente pode ter uma questão com o PROCON, eventualmente, de ter algum tipo de reclamação, de falar que isso não é acessível, entre outras questões. A comunidade local. Por que a comunidade local? Porque eu estou falando de um tipo de tecnologia diferente. Como que a comunidade vai se lidar com isso? E os próprios concorrentes, que também se relacionam nesse contexto, tá? E, assim, eu vou mais comentar disso, porque eu acho que a gente não vai ter tanto tempo até terça-feira de fazer uma entrevista. Mas seria interessante, é interessante, no momento que a gente está pensando em problema e também na dor, tá? Na dor e na solução, melhor dizendo, né? Na dor e na solução, no problema, dor e solução, nós falarmos com esses stakeholders, com os principais, né? Não vou falar com o meu concorrente, mas eu vou falar com quem de alguma maneira está vinculado a isso. E aí, é um tipo de técnica, quando a gente está fazendo, que ele pode ser muito interessante. Por quê? Porque às vezes eu estou pensando numa solução de supermercado e eu não sou uma pessoa que lida o tempo todo com o supermercado. Mas ainda que eu seja, eu preciso escutar outras partes. Eu vou pegar aqui o exemplo da Sandra. A Sandra trabalha no hospital, mas não é por isso que ela tem uma visão de todas as pessoas do hospital. Ela tem uma visão de pesquisa e inovação. Digamos que ela vai fazer uma solução que vai afetar a UTI do hospital. Ela precisa escutar quem que é a pessoa que mais lida com a UTI. Eu tenho o gerente lá da UTI, o responsável, esse gerente responsável da UTI, eu tenho o enfermeiro, eu tenho o técnico, eu tenho a pessoa da limpeza. Eu tenho uma série de pessoas que interagem com isso que eu preciso entender, porque às vezes o que eu percebi, uma vez eu desenvolvi um projeto com a Nestlé, e que anteriormente esse projeto ele já tinha sido tentado por outras empresas, só que chegava e tinha muito a ver com o operador. O operador era contas de digitalização. O operador pegava uma solução e ia ter que usar essa solução para digitalizar coisa que fazia no papel e tudo mais. E aí o que acontecia? Nas soluções anteriores, o operador não conseguia utilizar porque não atendia a dor real dele, não entendia o cenário dele, não entendia a situação que ele estava, que esse operador estava, e aí, na prática, o software não era utilizado. E em grandes empresas isso acontece. Por quê? Porque uma organização digamos que é um organismo complexo, da complexidade mesmo, né?
e você tem ali uma situação que você não tem o dono chega lá e fala, é para todo mundo usar. O dono não está lá no dia a dia. Você tem gerentes, subgerentes, diretores, é um aspecto difícil. E ainda que a solução seja implantada, às vezes pode ter uma não adesão. Quando acontece isso, uma não adesão, a chance de fracasso do seu produto é enorme. É enorme. Porque vai durar um tempo, aí alguém vai chegar e falar, estão usando isso? Não, não estão usando, então para de pagar. Por que eu vou ficar pagando isso daqui? E aí, por isso que é importante você ouvir todas as coisas. E na época, o que nós fizemos no desenvolvimento desse produto foi ter feito em parceria. A gente fez um processo de desenvolvimento de protótipo de papel. A gente fez as telas de protótipo em papel, porque papel é a tecnologia que todo mundo sabe usar, né? É a tecnologia mais democrática que existe. Não cai internet, você não precisa de curva de aprendizado, é só você desenhar. E aí as pessoas vão participando, e aí depois, quando um produto vem, ela fala: eu que dei a ideia disso daqui, esse botão aqui, eu que falei. E nisso, isso tem uma adesão. Claro que a gente está falando de contas um pouco diferentes, mas no contexto de empreendedorismo, às vezes isso é importante também, tá? Então, escuta o cliente, faça esse mapeamento, faça entrevista. E aí a técnica é você não ter perguntas de sim ou não, mas sempre mais macro, de por quê, qual que é a sua visão, sabe? Porque aí você deixa a pessoa falar. E sempre coletando informações pessoais no sentido de definir o seu mapeamento. Então, você fala assim, você usaria uma solução de padaria? A pessoa vai falar sim, mas o que você obteve com isso? Agora, você falar qual tipo de solução, por que você usar, você coleta muito mais informações. Isso é técnica de entrevista que você pode fazer, que vai gerar alguns insights para esse processo. Pessoal, só para eu então finalizar pelo horário, para nosso próximo encontro, eu gostaria mais nisso, que é a definição do problema. Então, ter um texto, se você tiver em grupo, já fazer essa compilação, se não, de maneira individual, deixa a criatividade ser trabalhada aqui e ter um texto. Se vocês conseguirem, tentar definir esse mapa de stakeholders, mas a gente pode retomar também nos próximos encontros, tá? Para não ficar muita coisa. Então, especialmente, essa questão do problema para a semana que vem ter. E aí acho que é importante mandar aí no e-mail do NIT para a gente compilar e a gente poder conseguir apresentar um pouco melhor nos próximos encontros nessa questão da formação do grupo e tudo mais. Tá bem? Pessoal, acho que dá tempo para se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Não, a gente encerra. Obrigado, Sandra. Alguém tem alguma questão? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Acho que pelo jeito não. Acho que então tá bem. Pessoal, então eu agradeço muito a presença. Para quem chegou um pouco mais tarde, não perca, vai ter a gravação, assista o começo, tá? Assista. Teve algumas pessoas que entraram mais para o final, assista a gravação. E a gente fica à disposição. Se tiver alguma dúvida, manda lá no nosso e-mail. Obrigado, boa noite.